Bem, nós vamos falar um pouco hoje sobre a questão de mentoria, né? Então, o que seria a mentoria? Se nós pegarmos aqui de uma forma conceitual, mentoria. Conceito. Mentoreamento se refere a um relacionamento entre uma pessoa mais experiente e outra geralmente mais nova e do mesmo sexo. Esse mesmo sexo acho que é importante por questões de prudência, né? E depois nós vamos ver pelo grau de intimidade, de relacionamento entre o mentor e o mentoreado, é importante que se considere a questão aqui, essa questão, né, do mesmo sexo, no intuito de caminhar juntos e prover auxílio ao mentoreado nas diversas áreas da vida. Esse conceito talvez foi um dos que eu achei mais próximo do meu entendimento, né, do nosso entendimento sobre a relação ou o que é efetivamente o mentoreamento, né? E foi tirado aqui desse site. Antes, irmãos, acho que assim, é importante a gente pensar o seguinte, né? Deus, o Todo-Poderoso, ele faz chamado a homens para mentorear homens, liderar homens e discipular homens. Então, Deus é quem faz o chamado e coloca o próprio homem a serviço dele. Então, a ferramenta que Deus ele mais usa, se é que assim eu posso dizer, a ferramenta mais usada por Deus é o próprio homem, mesmo considerando a sua falibilidade, as suas limitações, mas geralmente é através do homem que Deus ele opera no mundo, né, para alcançar também homens, ok? Então, o homem é uma ferramenta muito importante, mesmo com suas falhas, com suas imperfeições, com suas limitações, Deus ele usa o homem. Agora, se a gente descer aqui e pensar, né, o homem fazendo o papel de mentor, de líder e de discipulador, né? Se a gente olhar, talvez existe uma similaridade muito grande entre o papel do mentor e do discipulador, ou mentorear e discipular, tá? Eles não são concorrentes, acredito que eles sejam complementares, né? Mas acho que é importante a gente pensar assim, geralmente quando se trata de mentorear, nós estamos tratando do desenvolvimento como um todo, né? Um mentor, de repente, ele pode ter a habilidade de tratar do todo da vida lá do mentoreado ou alguma parte específica, né? Ele vai tratar talvez de um ponto, ele vai qualificar, ele vai habilitar, ele vai transferir algum conhecimento no todo ou em algum ponto específico. Pode ser a parte de relacionamento, pode ser a questão profissional, enfim. Mas ele envolve diversas áreas da vida, se não todas as áreas da vida. Quando a gente fala de liderar, o papel de liderar, aqui em tese parece que nós estamos tratando de tarefa. É aquele que recebeu uma missão e ele precisa fazer com que aquilo aconteça. Então ele está liderando homens, né? Parece, é lógico que ele tem esse papel também, né? Ele tem esse papel também, mas não talvez só de lidar com a personalidade do homem. Parece que liderança está muito preso a uma tarefa, ok? Uma responsabilidade. E quando a gente fala em discipular, né, o que nós temos mais familiaridade nesse discipular seria o tratado do desenvolvimento espiritual,
né? Parece que o discipulado, é lógico que esse ensinamento espiritual, ele se ramifica, né? Ele se manifesta, ele está inserido, ele está envolvido em todas as áreas da vida, né? Mas parece que existe um momento que trata mais da descoberta das questões espirituais, ok? Aqui, se a gente olhar essa figura, aqui talvez nós vamos ver, né? Aqui o mentor e aqui o mentoreado ou pupilo, como alguns chamam, né? E a própria figura, ela já nos ajuda a entender um pouquinho dessa relação, né? Alguém que a gente acredita ser mais experiente, né? Que tem a capacidade de transferir algum conhecimento, provocar algumas reflexões sobre a vida do pupilo ou do mentoreado, né? A fim de ajudá-lo no seu crescimento, no seu amadurecimento em áreas específicas ou na área como um todo, né? E aí a gente pensa e a gente lembra de alguns personagens, né, de alguns mentores e seus respectivos pupilos ou auxiliares ou alunos, enfim. O caso, por exemplo, de a relação entre Moisés e Josué, né, e aqui tem a referência que a gente pode ir lá olhar. Nós temos o caso, né, que a gente usou bastante o exemplo do próprio Elias com o seu auxiliar Eliseu, né? Já falando de Novo Testamento, aqui de Paulo, né, como o mentor de Timóteo, o investimento que Paulo fez na vida de Timóteo, a fim de dar continuidade àquilo que o apóstolo Paulo ele começou a fazer e sabia que em algum momento ele não faria mais, então ele já, né, dentre eles, Timóteo, alguém que Paulo ele trabalhou, né? E até aquela relação, né, relativamente rápida, mas extremamente frutífera, que é Barnabé sendo, vamos dizer assim, o mentor do apóstolo Paulo, né? Então, acho que essas figuras aqui, essa figura, ela nos ajuda a, a ter uma noção, né, da importância desse papel aqui do mentor. Imagina quem seria um Josué sem uma influência de Moisés, né? Quem seria, ou qual seria a história de Eliseu sem a vida de Elias? Ou como seria a vida, o ministério de Timóteo se nós excluíssemos Paulo da vida de Timóteo, né? E com todos os grandes feitos de Paulo, Barnabé ele teve um papel fundamental, inclusive na defesa dele junto aos próprios apóstolos, aos próprios discípulos, né? Então, como é que seria talvez o ministério de Paulo sem a influência, sem a interferência, sem a ajuda, sem o mentoreamento de Barnabé, por exemplo? E quando a gente pensa talvez nas qualidades de um mentor, né, é qualquer um que pode ser mentor, né? Qualquer cristão deveria, mas a gente sabe que não é assim, infelizmente não é assim, né? Então, a gente poderia pensar, o mentor tem que ser alguém que inspire, alguém que também ele respeite, né? Isso é uma característica que ela é muito assistida por todos, né? Alguém que se importa. Então, aqui o mentor é alguém que se importa com a vida do mentoreado, do seu pupilo, né? Porque esse papel ele vai requerer alguns grandes esforços, talvez até algumas boas renúncias da parte aqui do mentor para conseguir acompanhar ou produzir o fruto necessário na vida do seu pupilo, do mentoreado, né? É alguém que saiba aconselhar, é alguém que muitas vezes se coloca no papel do mentoreado para poder
ali descobrir o porquê que ele faz, o porquê que está errando, o que precisa ser aperfeiçoado, né? E traduzir isso num conselho que seja verdadeiro, que seja útil, que seja funcional e que, obviamente, ele esteja enquadrado dentro dos preceitos e dos valores da palavra de Deus, né? Alguém que saiba ouvir, essa é uma coisa muito importante. Apesar de o mentor ser alguém experiente, né, ele não é o sabe-tudo. Em algum momento, talvez se ele não desenvolver a habilidade de ouvir, talvez a sua fala ela não corresponda efetivamente com a necessidade do pupilo ou não contribua para o crescimento lá do seu mentoreado, né? Alguém que tenha mais experiência, né, geralmente isso é necessário, né, para que o mentor ele seja assertivo, né, ele precisa obviamente ter experiência e também, isso é fundamental, é alguém que esteja próximo. O mentor ele precisa estar próximo do seu mentoreado, precisa ter um corpo a corpo, precisa ter um relacionamento, um vínculo muito próximo ali para assistir, para acompanhar, para aconselhar, para divertir, para corrigir, para chamar a atenção, né? Tudo com base, obviamente, no amor, mas quando se reúne todas essas qualidades, parece que o mentor ele vai conseguir atender bem essa demanda, né? Mas para isso, de novo, ele precisa estar próximo, ok?